Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Visões ESG, quarto episódio desse podcast que aprofunda o debate em torno da sustentabilidade, governança e também do meio ambiente. Um olhar atento para as tendências e inovações que moldam o nosso futuro do nosso planeta. E hoje, nessa segunda parte, mais uma vez aqui, o convidado especial, Felipe Kaffer, que é líder regional do Laboratório Global de Inovação em Finanças Climáticas no Brasil, e juntos vamos continuar desvendando um pouco dos mistérios da inovação no financiamento climático. Esse é o Visões ESG, investindo no futuro hoje. Roda a vinheta. Felipe Kaffer, mais uma vez, obrigado por vir ao Visões ESG. Excelente estar contigo aqui novamente. Vamos continuar nosso papo, Felipe. A gente trouxe muito, se você quiser ouvir novamente, é o episódio anterior, nosso episódio de número 3, falamos sobre o financiamento climático e agora a gente vai entrar no mundo da inovação. O que é a inovação no financiamento climático? Excelente. Então, inovação, né? Quando a gente fala em inovação, não é somente criar algo novo, mas também utilizar as formas existentes que a gente tem, né, de mecanismos para catalisar investimentos climáticos. Então, aqui, a gente pode utilizar estruturas comuns de mercado, por exemplo, fundo de investimentos em direitos creditórios, os famosos FIAGROS, os CRAs, são certificados de recebíveis do agronegócio, os CRIs, que são aqueles relacionados a recebíveis imobiliários. E aí, a partir dessas estruturas que a gente já conhece, adicionar componentes de capital híbrido e impacto. Então, aqui a gente a gente falou muito, né, esse papo começou muito relacionado a finanças verdes, né? Então, como tornar certas atividades mais sustentáveis, né, e como a gente faria isso? Talvez com uma certificação para o investidor. Então, aí o investidor vai saber que aquele instrumento é um instrumento verde. Então, é o que foi muito difundido, né, os CRAs verdes, FIAGRO verde, por aí vai, que são aqueles que têm essas características, né, de impacto. Aí pode ser um impacto mais ambiental, um impacto mais social, mas em geral seria isso. E aí quando a gente traz essas ideias para o investimento climático, eu olho, então, especificamente, se isso endereça, né, como falado no podcast anterior, se é um financiamento que vai auxiliar na mitigação climática ou na adaptação climática, né? Como eu vou tornar uma atividade mais sustentável? Então, por exemplo, é um investimento para financiamento de plantas de energia solar ou eólica, ou investimento em biomassa, né, para desenvolvimento ou melhoria de uma fábrica, de uma bioindústria que trabalha com a biomassa da cana, por exemplo, e a partir daí preparar o combustível. Então, essa seria uma ideia, né? Então, uma parte a gente olha para o impacto ambiental, social, de governança, e depois a gente olha também para como está o capital, a composição do capital, né? Então, qual que é ali o investidor, quem são os investidores desse projeto? Então, se tem capital híbrido ou não, se é só comercial, se é um comercial misturado com um governo, se é um comercial misturado com filantropia. Então, essa é a inovação, é uma inovação que está mais por detrás de um mecanismo financeiro, que são instrumentos já, né, que constam de leis, instrumentos normativos, então não há necessidade de mudá-los, mas sim em utilizá-los mais de uma forma catalisada, canalizada para financiamento climático. Agora, Felipe, qual o papel do Laboratório Global de Inovação e Financiamento Climático nesse contexto que a gente está debatendo aqui? Muito bom. Então, falando sobre o Lab, né, o que a gente faz é buscar no público em geral, né, projetos de instrumentos financeiros inovadores, então aqui ideias, né, relacionadas a fundos de investimento, a certificados de dívida, a fintechs e plataformas de investimento, buscar, né, entender quais são as barreiras que esses instrumentos atualmente têm se deparado com, e a partir daí a gente tem um processo de aceleração, né, de desenvolvimento desse instrumento, em que a gente vai olhar
a modelagem financeira dele, a questão jurídica, a questão de impacto, como que os indicadores de impacto estão sendo medidos. E o grande objetivo aqui é criar uma ponte entre o investidor que já sabe que ele quer investir em clima e o projeto que é projeto sustentável, que tem uma relação com o clima. Então, aproximar um pouco esses dois mundos que realmente são, num primeiro momento, muito distantes, quando a gente fala, principalmente quando os investidores estão fora do país e os projetos aqui são bastante locais. Então, a ideia nossa é criar uma ponte para ajudar esses proponentes dos instrumentos financeiros a avançar nessas barreiras e conseguir colocar o instrumento deles em mercado. Como funciona o Lab, Felipe? Aí dando uma continuidade a isso, então, né? Então, a gente olha, né, a estrutura geral desse instrumento, percebe, né, quais são as maiores dificuldades, que muitas vezes são até empresas grandes que propõem, né, esses instrumentos para nós, mas existe alguma coisa, algo que limita de ser colocado no mercado. Parece que o que falta é virar a chave. Então, o nosso grande objetivo é, ótimo, vamos virar essa chave, vamos traduzir toda essa discussão que a gente está nesse projeto atualmente numa forma que seja relacionada e numa mesma linguagem do investidor, né? Então, a gente desenvolve ao longo de 6 meses, mais ou menos. Então, a gente tem um processo de seleção entre outubro e dezembro, entre janeiro e março a gente seleciona, aí entre março e setembro a gente desenvolve. E aí a grande ideia é, no final, preparar um relatório completo sobre esse instrumento, indicando o funcionamento dele de uma maneira clara, que o investidor vai bater o olho e vai entender, e vai fazer sentido de acordo com a estrutura que ele espera investir. E, ao final, a gente lança na Semana de Clima de Nova York. E aí a ideia aqui é trazer visibilidade e fomentar conversas com esses potenciais investidores. Então, é trazê-los juntos na mesa e facilitar essa conexão, né? Criar realmente pontes entre mundos tão distantes. E, Felipe, que inovações já saíram do Lab e quais estão no mercado atualmente? Ótimo. Aqui tem um projeto que eu gosto muito, que chama CRA-RCF, né? O CRA, como eu disse, significa Certificado de Recebíveis do Agronegócio, um CRA tradicional, um instrumento de mercado, né? Como se fosse um título de dívida, que é colocado no mercado de capitais e aí investidores privados colocam os recursos dele. Esse, em específico, ele é focado, né? Qual que é a pegada climática dele? Ele é uma agricultura, ele é um instrumento que vai alocar recursos numa agricultura livre de desmatamento. E aqui, como é que funcionou a criação desse projeto? Eles olharam os produtores do Cerrado brasileiro, que possuem, né, excesso de reserva legal, ou seja, é uma área que ele poderia desmatar legalmente, mas ele prefere mantê-la, e aí, em contrapartida, ele vai conseguir, durante o período do financiamento, uma taxa de juros mais competitiva do que do mercado. Então, se está sendo, né, praticado uma taxa de juros a 11%, isso é um exemplo, né, ele conseguiria 9%, que isso traria uma diferença que seria interessante para ele, faz sentido, e ele acaba não abrindo uma nova área de floresta nativa. Então, existe um benefício para o clima, que, né, a partir do momento que eu desmato uma área, eu estou emitindo gases do efeito estufa, e tem um benefício aqui para o produtor, que vai conseguir manter uma renda como se ele estivesse, né, utilizando aquela área, né? E o interessante disso é que funciona ao longo, né, do financiamento. A partir do momento que aquele produtor não estiver no financiamento, ele, em tese, poderia abrir essas áreas. Mas, enfim, o grande objetivo aqui é sempre trazer, né, uma contrapartida financeira para conseguir atingir os resultados esperados. E o outro projeto que eu gosto muito, novamente, é um CRA, porque o CRA normalmente ele é utilizado como uma primeira etapa, né, para gerar um piloto e depois criar uma estrutura maior, por exemplo, um fundo de investimento. E aqui é o que a gente chamou, né, aqui no Lab de Amazônia Viva, né, que foi um CRA proposto pela Natura, é um projeto proposto pela Natura, que foi implementado agora por um CRA focado em comunidades agroextrativistas na Amazônia brasileira.
né? E aqui a ideia é essas comunidades, elas extraem os produtos da floresta com baixíssimo impacto, então por exemplo, a coleta da castanha, o processamento do babaçu, enfim, então eles pegam esses produtos amazônicos, né, que fazem parte da cadeia de suprimentos de valor da Natura, né, são fornecedores da Natura, e o objetivo é, com esse instrumento, poder fornecer tanto acesso a crédito para essas cooperativas e associações locais, né, que são cooperativas e associações de comunidades ribeirinhas indígenas, né, ao longo da Amazônia. Então, ele é super desafiador esse projeto, né, porque eu estou falando de comunidades extremamente vulneráveis, né, e ao passo que é interessante para a cadeia de valor da Natura ter essas comunidades para extrair esses produtos, ao invés deles migrarem para outras atividades menos benéficas para a natureza. Então, a ideia é trazer um componente de preço, de assistência técnica e também de taxa de juros baixa, de longo prazo, para que essas comunidades permaneçam com essas atividades, mas de uma forma mais justa, com maior repartição dos benefícios. Então, essa aqui é a ideia geral ao longo desse projeto. Então, acho que esses dois exemplos eu gostaria de trazer aqui para vocês. Felipe, agradeço muito a sua participação aqui no Visões ESG nesses 2 episódios. Esclarecemos um pouco o que é o financiamento climático aqui no Brasil, trouxemos exemplos e portas abertas para você voltar aqui em breve, viu, Felipe? Muito obrigado, Marcos. Então, até breve e espero ansiosamente o próximo convite. Valeu, Felipe, eu que agradeço. E esse podcast é produzido pela Band News FM do Rio de Janeiro. Se você gostou, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo. Esse é o Visões ESG, investindo no futuro. Hoje, segunda-feira que vem, 7 horas da manhã, tem um novo episódio. Tchau, tchau.